Fala galera, Walter Pensador TK. Eu ainda tô vendo a entrevista do Sérgio Moro Roda Viva. Eu sei que foi ontem, mas ela é longa. E é muito desgastante, cara, ouvir esse povo. Logo na abertura do Roda Viva, a Vera Magalhães, chamada Vera pelo Playmobil, ela só ataca. Ela apresenta Sérgio Moro, ela só fala das coisas ruins, no máximo fala só da pessoa dele, mas o governo Bolsonaro não há nenhum elogio, não há nenhum elogio às estatísticas que estão sendo positivas, eles só buscam coisas ruins. Agora, o foco aqui desse meu vídeo, como você vê no título, não tem a ver com o Roda Viva em si, mas com uma parte dele, com o que esse jornalista, entre aspas, falou, dos ataques de Bolsonaro à imprensa e tudo mais, querendo forçar a barra de censura. E olhe como eles colocam o Sérgio Moro no meio desse balaio. Sérgio Moro não responde adequadamente. Moro respondeu bem em muitas circunstâncias, mas aqui ele não respondeu. Então acho que eu vou dar uma mãozinha a Moro a fazer a resposta que ele não deu. Vamos lá. Eu não achei necessário sequer falar isso agora, porque o presidente falou, o presidente agiu, o presidente falou pelo executivo. Isso é sobre o negócio do... Não precisa ficar secundando. Porque o senhor não se manifesta, ministro, em temas polêmicos. Por exemplo, pegando carona aqui na pergunta da Vera. O presidente Bolsonaro, ele ataca a imprensa semanalmente. Ele ofende, agride jornalistas, manda uma repórter calar a boca, agride a jornalista que escreveu um livro sobre o governo dele. Um relatório da FENAGE mostra que os casos de violência contra veículos e jornalistas subiu 54% de um ano para o outro. E o presidente Bolsonaro foi sozinho responsável por 58% dos ataques. E a imprensa é responsável por quase 100% dos ataques de Bolsonaro. Ele fala de ataque, tudo nesse país é ataque. Se Bolsonaro critica, ele não gosta do que os caras falam, principalmente porque os caras mentem pra caramba, os caras distorcem ou até mesmo apresentam fatos que não tem nada a ver com ele ou com o que está sendo falado, mas aí ele acha ruim, é ataque. Mas aí quando o seu Rodrigo Maia tá lá falando besteira, ele é um democrata, ele tá criticando positivamente. Quando esse povo fica falando essas besteiras, eles estão criticando, eles estão fazendo o trabalho deles. Mas quando o Bolsonaro se defende, quando o Bolsonaro mostra os erros deles, aí ele tá atacando. Reparem só os dois pesos, duas medidas desses caras. Infelizmente, Moro não responde bem a isso. Além dos fleitos com as 5 dentro do governo, eu queria saber o que o senhor acha do comportamento do presidente Bolsonaro em relação à imprensa. E também destaco o quanto que eles tentam empurrar ao máximo que Bolsonaro Moro fale mal de Bolsonaro. Eles deixam muito claro, isso fica escancarado. Não, Moro, por que você não fala? Moro, você não precisa sobre isso. Ele fala, oh, isso aí é o executivo, eu sou um ministro, sou subordinado, não tem que falar. Não, mas você tem que falar isso aqui. Falou lá, você como estadista, por que você não comentou esse assunto ou aquele? E aí ele diz, isso aí não era minha alcunha falar. Eu não tenho que ser comentarista de tudo. E ele não tem que ser, não. O pessoal tem essa história que todo mundo tem que palpitar sobre tudo. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Isso é uma espécie de totalitarismo. Você não pode deixar de falar sobre as coisas que eles querem que tem que falar. E outras coisas você não pode falar. É engraçado, né? Às vezes tem coisas que você quer falar e você não pode. Mas por outras coisas você é obrigado a falar. É muito interessante isso. Existe a situação que eu mencionei anteriormente, né? Então, por exemplo, eu estou dentro do ministério, eu tenho os meus subordinados. Subordinados, eu falo com meus subordinados, orientações deles, e as reprovo quando é necessário. O senhor, por exemplo, fala publicamente do seu chefe, editor lá. Olha, o senhor é um homem público, ministro. Você viu a charge aí? Ele falou, Porta dos Fundos, nós somos contra nazismo, principalmente PCC. O que a charge quer dizer com isso? Sinceramente. Mas vamos pular aqui. Repare que Moro sabonetou sim, bonito. Infelizmente, eu tenho que admitir que ele sabonetou. Porque ele não queria opinar. Ele não quer cair nessa, só que o problema é que ele não responde. Ele pode muito bem se colocar de uma forma positiva, falar que a imprensa... Ele falou uma coisa legal depois, mas ele não respondeu à altura desses caras. Aí eles ficam montando em cima dele. Veja o que eles fazem. Ministro da Justiça, eu queria saber o que o senhor acha da postura do presidente em relação Eles interrompem, não deixam ele concluir o raciocínio. O tempo todo, eles são muito mal educados. E depois são esses caras que querem falar que são democratas, que são pessoas que não atacam. Eles ficam o tempo todo interrompendo ele. No presente, o que acontece? A minha avaliação, o que eu vejo, que eu vi nas eleições passadas, você tinha um Isso foi legal grupo falando que tomando o poder ia regular a imprensa, cercear, a meu ver, entender ali, tanto a liberdade de imprensa como a liberdade do judiciário. Eles falavam que seria necessário uma reforma do judiciário. E do outro lado, o presidente está dando ampla liberdade à imprensa para fazer o seu trabalho. Claro que isso é um dever, uma obrigação, um mandamento constitucional.
mas não se vê qualquer iniciativa do presidente. Sim, ministro. Veja só isso, ele deixou claro que o Haddad que queria regular a imprensa, controlar, limitar a capacidade de atuação da imprensa, judiciário, e aí Moro falou que Bolsonaro que não fez nada. Aí o que a Vera fala? Sim, fez sim. Aí olha só o que eles falam para dizer que Bolsonaro tá mexendo com a imprensa. Cercear a liberdade de imprensa. Ele já proibiu a presidência Agora, da Folha de São Paulo e proíbe repórteres de fazer perguntas. Olha, meu Deus, proibiu repórter de fazer perguntas. Ele não proibiu, ele também disse que não ia responder. Ele tem o direito. Ele é obrigado a responder a tudo agora, Não estou dizendo para vocês. O que eles querem tem que ser respondido. Senão é censura. Senão o cara tá errado. O cara é um autoritário. Ele é obrigado a responder tudo. Os caras fazem cada pergunta ridícula. Os caras não abordam assuntos importantes. E outros eles dão importância demasiada que não era para dar. Ele deve estar falando com certeza do negócio da Folha de São Paulo, que ele não queria mais renovar a licitação, que ele também tem a discricionariedade. A assinatura de jornal não é como uma licitação normal do governo, que você tem lá concorrência, limpinho, todo mundo fornece igual, e aí você escolhe só o menor preço. Não, isso aí depende muito de discricionariedade, de escolha, porque todos os jornais são diferentes. E ele pode, inclusive, escolher não assinar nenhum. Não existe nenhuma obrigação de um poder público ter assinatura de jornal, gente. Pelo amor de Deus. Ele tem a opção, ele como chefe executivo, ele que está gastando lá, é responsável por aquele setor do orçamento, de gastar ou não gastar. Perceberam como esse povo distorce? Mas ainda vai falar mais besteira. Peraí, vamos lá. Proibiu a presença da Folha de São Paulo em certames públicos e isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Errado, ela mente. Ele disse que não ia renovar com a Folha, que não ia na licitação do Executivo. Ele não mexeu em nada em relação a qualquer outra administração pública. Lembre-se que a administração pública não se restringe ao Executivo. Você tem o Legislativo, o Judiciário, você ainda tem, por exemplo, as universidades. Eu sendo parte de uma, eu posso dizer que nós ainda temos contatos com a Folha de São Paulo, tá certo? Sim, gestos e não só palavras. Não, parece que na questão da licitação ele voltou atrás, né? Ele anunciou algo e daí ele voltou atrás. Agora veja, por exemplo, eu fui convidado para vir aqui para o Roda Viva. Se eu não aceitar vir aqui, legal. Né, seria uma censura? Seria um cerceamento da... Não, eu tenho a liberdade de vir ou não vir. Então, agora faz uma pergunta ao presidente e se ele entender que não... Isso, mandar uma repórter calar a boca é uma tentativa de censura mesmo. Falar da mãe dos... Ele não responde. Veja só como o Moro às vezes não tem resposta. Ele não tá preparado para dar algumas respostas porque ele tem evasiva de determinados assuntos complicados. Isso não é atitude de estadista, gente. Moro é ótimo, mas ele é ótimo como ministro e como um cara da área judicial. Imagine ele respondendo no debate. Cara, não. Essa história de candidato Moro para mim não cola no máximo para vice. E olhe lá. Repórteres, não é, ministro? Não, veja, uma questão de censura legal, não. Agora, ele sempre olha para ter coisas técnicas, ele não vai ao ponto político, social do que está sendo falado. Ela falou do pai, da mãe. Esquece, eu nunca canso de lembrar isso, que esses jornalistas malditos foram fazer reportagens sobre a sogra do Bolsonaro, a mãe da Michele, a avó da Michele, desenterrando coisas do passado, como se tivesse alguma coisa a ver, crimes que elas cometeram lá, sim, cometeram, mas e daí? A vida dela foi apurada, foi resolvida. Não tinha que colocar isso. Os caras fizeram uma busca na vida dele de forma descomunal, de forma totalmente injusta. Isso eles fazem e não falam nada, né? Mexer com a Michele, a ridicularização a Damares. Não, pelo amor de Deus. É dois pesos, duas medidas, isso me deixa muito enojado. Eu vim aqui para falar sobre o presidente. Aí isso foi legal, falou, eu vim aqui falar sobre o presidente. Realmente, a entrevista dele. Aí ele via, não, o Bolsonaro fez isso. Eles estão perguntando coisas do Bolsonaro pro Moro, que ele não responde por ele. Então, aí ele foi legal, aí ele foi bacana. Só que o problema é que para até Moro chegar aí, ele engole um monte de sapo, ele deixa passar muita coisa. Isso é ruim, gente, isso é muito ruim. Moro tem que melhorar muito nessa área se ele quiser continuar do lado do governo sem cair nas artimanhas desses caras, porque senão eles vão começar pintando e bordando em cima dele. E aí vai ser ruim pro chefe dele. Ele tá tão protetivo em relação ao Bolsonaro que eu acho que ele está. Você tá realmente querendo proteger o seu chefe dessa injustiça, todos os ataques ridículos que esse pessoal faz, ele tem que saber contra-atacar.
Nem sempre ele sabe, gente. Falar Outras sobre as ações coisas, do né, Ministério. ministro? E o presidente tem respeitado a liberdade de imprensa. Só não entrega O que acontece, ele tem sido também criticado e muitas vezes ele reage. Ministro, Olha em só, alguns ministro. momentos Agora ele falou, ele reage, só que ele demorou muito para chegar aí. E ainda não foi uma resposta boa. da vida da gente, a gente às vezes se arrepende de alguma coisa que a gente fez, de alguma escolha. Isso é natural do ser humano. Quando o senhor se depara com episódios como esse, citados pelos colegas, dá aquela mão, o senhor bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz? Troquei os meus 20 anos de magistratura para estar nessa confusão. Isso. Como é que o senhor... A minha avaliação é que o governo está indo bem, né? O que se vê aqui uma recuperação econômica é outro. Eu vou terminar por aqui. Mas vocês viram aí o quanto que Moro, às vezes são respostas ótimas, mas na maioria das vezes ele saboneteia, ele tenta, não, mas não é papel meu falar. Ele não responde diretamente. Seguinte, o presidente tem o direito de arcar com a imprensa naquilo que está à liberdade. Se ele quiser responder, responde. Se quiser, não responde. Na legislação, na licitação, ele pode contratar e pode não contratar. Não tem problema. Isso aí faz na discricionalidade dele. Não tem nada de censura. O órgão de imprensa continua agindo. Ele continua lá vendendo. Se quiser, as pessoas compram ou não. Isso é uma mentira ridícula. Ele pode dar entrevista a quem ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser dos limites da lei. Ou não falar. Então, o Moro tem que responder coisas assim. E ele não faz. Ele fica chovendo muito molhado. Ele fica só falando coisas simples e óbvias. Não é meu papel falar. Mas tudo bem. Às vezes ele fala, isso aqui é entrevista pra mim ou sobre o presidente? Mas enfim, você viu o que a moça falou no final. Às vezes dá um arrependimento, não sei o que. 20 dias de magistratura parece a confusão. Ou seja, os caras estão querendo colocar nele que ele tá ruim. Que ele tá passando papel de palhaço, que ele tá passando pano, que ele tá passando por uma ilusão. Ele tá vivendo uma ilusão, na verdade tá tudo ruim, ele tá arrependido, tá tudo mal, e ele tá aí tentando se esquivar. Cara, eu fico abismado com essas coisas. Desculpa o vídeo longo aqui, realmente muita coisa para se falar. O Moro, eu repito, eu não acho sensato o Moro ser candidato. E não tem nada a ver com a questão de concorrer com o Bolsonaro, porque eu duvido muito que ele vai concorrer com o Bolsonaro, tá? Mas é porque ele realmente não é um político. Ele é um cara muito habilidoso naquilo que ele faz. Mas ele tem muito que aprender para pegar com política. Ele tem que ser no máximo vice de Bolsonaro. Ou ele ficar no Ministério da Justiça, ou ele ficar no STF. Ou isso, ou isso. Não tem outra coisa não. Então, Moro 2022 não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E vejam como a imprensa é canalha. Isso aí foi só um trechinho da entrevista. Tem muito mais coisa. Eu ainda tô assistindo essa porcaria de entrevista. Isso é revoltante. Mas então é isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Desculpa o vídeo longo aí. Vamos terminar. Qualquer coisa você vê aí na reprodução 1,5, né? Da velocidade. Lembre-se que a verdade é uma só. Valeu!